Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês a respeito dos contratos. Contratos de um modo geral, porque nós sabemos que há vários tipos de contratos. Contratos de prestação de serviço, contratos de aluguéis, contratos de parceria, de empréstimos, de financiamento, enfim, uma infinidade de contratos. Mas eu quero falar de um modo geral, cuidados que vocês devem tomar em relação ao fechamento do contrato. É muito importante, gente, que vocês façam a leitura. E se não for possível que vocês façam, porque normalmente são termos muito técnicos, que vocês levem ao conhecimento de um advogado para que ele possa realizar a leitura, ou se for o caso, dependendo do contexto, até elaborar o contrato para vocês. Por quê? Nós sabemos que há muita demanda nesse sentido. Em que sentido? Renegociação de contratos, porque a pessoa, às vezes, na ânsia de resolver o problema dela, ela vai e assina o contrato, não lê o que está sendo previsto, o que está previsto, e depois, ao longo do que ele tem que cumprir, ao longo do tempo, ele começa a enxergar, né, a verificar que não foi por falta de leitura, foi por falta de conhecimento, que de repente ele fechou um mau negócio. Isso serve tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, certo? Obviamente, como eu falei, como nós temos uma infinidade de contratos, eu estou falando de modo geral. Eu pretendo aqui trazer para vocês pelo menos os contratos mais comuns, os mais usuais, os pormenores de cada um deles. Mas o que eu quero dizer para vocês é o que? Atentem ao fechamento de contratos, seja contrato de aluguel, de financiamento, de empréstimos. Por quê? Principalmente em relação a quê? São 5 quesitos básicos que a gente tem que atentar. Os dados informados, os dados do contratante e da contratada, a questão do objeto do contrato, é muito importante. A questão das testemunhas, porque você tendo as testemunhas é mais fácil caso tenha que haver a execução daquele contrato. Outro fator importante também que deve ser levado em consideração, a questão da multa contratual, porque normalmente todo contrato obviamente tem multa, então vocês têm que ficar atentos à multa do contrato, certo? Outro fator importante, a questão do reajuste contratual, se for um contrato a longo prazo, como que é feito esse reajuste? Que índice que está sendo utilizado? Esse índice realmente eu vou conseguir, de acordo com o que eu ganho, eu vou conseguir estar cumprindo isso, conseguir estar realizando o pagamento, de repente, se for algum exemplo, um contrato de aluguel? Então são informações muito importantes que vocês não devem desconsiderar, devem ser levadas em consideração mesmo. E eu quero deixar aqui essas dicas para vocês, principalmente agora nesse momento de pandemia, a gente sabe que está tendo muita renegociação de dívidas, certo? É possível isso também, renegociação de contratos, que, por exemplo, a época que você fechou, você tinha uma condição. Hoje, por conta da pandemia, contratos de trabalho tiveram que ser renegociados também, tiveram que ser reformulados, redução de salários, etc e tal. Então, por conta disso, muitas pessoas não estão conseguindo cumprir, às vezes, o que ele contratou. E acaba se tornando o quê? Acaba se tornando inadimplente. Então, para que evite essa inadimplência, é importante vocês também recorrerem ao credor de vocês para tentar renegociar isso, tá bom? Eu vou trazer aqui para vocês, nos próximos vídeos, informações pormenorizadas de contratos. O que você precisa tentar no contrato de aluguel, o que você precisa tentar no contrato de empréstimo pessoal, o que você, enfim, eu vou pegar pelo menos os principais tipos, porque é uma infinidade de contratos, como eu falei, de modelos, tá bom? Então eu espero ter ajudado vocês, conto com vocês no meu próximo vídeo e fiquem com Deus. Um grande abraço!